Vamos para as informações? Antes, eu quero mandar um recado para um otário botafoguense, é assim que eu vou chamá-lo, para um otário botafoguense que pegou uma publicação minha no Twitter, eu dizendo, eu vou até, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou ler literalmente o que eu escrevi. Eu escrevi que é compreensível, foi compreensível o baixo público de 10.966 pessoas presentes no Vasco e Flamengo no estádio Newton Santos. E aí eu falei que o acesso ao Newton Santos é horrível, para quem mora no Rio de Janeiro a gente sabe disso, risco altíssimo de confusão por se tratar de um Vasco e Flamengo, as torcidas, a gente sabe da rivalidade, ingresso caro, sábado de carnaval, teve o jogo da volta, tem um jogo da volta, ou seja, vários fatores pesando contra, inclusive a torcida do Flamengo não mostrando nem um pouco animada para ir nesse duelo em tom de protesto pela decisão do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Aí esse otário botafoguense, não vou mencionar o nome dele, para não dar ibope aqui para ele, disse: queria que você me explicasse o que torna o acesso ao Newton Santos horrível, por favor. Essa fantasia criada por playboys como você espalha facilmente, quando na prática se tem um trem na porta do setor sul, metrô no bairro vizinho e linha amarela e suburbana ao lado. Acesso ruim para quem? Para todo mundo! Para todo mundo! Você que mora no Rio de Janeiro, você sabe que todo mundo reclama do acesso ao Newton Santos. É uma entrada e uma saída. E sim, eu vou de Uber quando eu vou ao estádio. E qual é o problema? Para você me chamar de playboy, você não sabe um terço da minha história. Seu pela saco, porque era isso que você fazia quando fazia aula de futebol aqui na Praia de Caraí, na mesma escolinha que eu, ficava pelando meu saco. Pô, quero ver falar isso na minha cara. Coragem você não tem. Mas vamos em frente, vamos falar sobre coisa boa, eu tenho certeza que esse corte vai chegar nele, e eu quero que chegue mesmo, para ele ficar muito bem ligado. Vamos lá, pessoal, vou falar de Cruzeiro aqui, porque contratado por 36 milhões de reais, o volante Wallace é o menos utilizado do Cruzeiro em 2025, que preocupa Pedro Lourenço, dono da SAF. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Flamengo tentou a contratação desse jogador várias vezes. Quando ele foi para o Cruzeiro, eu vi muitos rubro-negros lamentando, dizendo que o Flamengo deu mole. Tá aí, no fim das contas, entre aspas, o Flamengo se livrou de uma furada, porque é um jogador que está sendo muito pouco utilizado. Inclusive falaram que ele estava um pouco acima do peso, também não sei se é verdade, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro. E por falar em Flamengo, em entrevista exclusiva ao jornal A Bola, José Boto, aniversariante do dia, no caso ontem, né? Porque ele fez aniversário ontem, dia 2 de março, parabéns ao José Boto, muita paz, muita saúde nesse novo ciclo dele. Ele afirmou que o Flamengo e Palmeiras lutariam pelo título em Portugal. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Este Flamengo que nem foi construído por mim, mas onde eu estou hoje, lutaria pelo título em Portugal. O Palmeiras de Abel também, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em grama natural. Mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e outros países. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Muita gente tratando isso como polêmico, eu considero zero polêmico, gente. O time do Flamengo é muito bom. Se você botar no campeonato português, e o futebol, o campeonato brasileiro, ele é mais disputado que o campeonato português. Olha quantas equipes começam, entre aspas, como candidatas ao título. Flamengo, Palmeiras, estão colocando o Corinthians aí como candidato a título. Não é nenhum absurdo dizer que Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título no campeonato português. Não acho nada polêmico. E o Flamengo, a gente precisa dizer isso aqui, o Felipe Luiz está há 21 jogos sem perder o comando do Flamengo. A última derrota e a única derrota até o momento foi contra o Fluminense no dia 17 de outubro de 2024 pelo Brasileirão. E pelo visto, se tudo ocorrer dentro da normalidade, Flamengo e Fluminense novamente na final do Campeonato Carioca. Seria a 5ª vez nos últimos 6 anos, porque só Flamengo e Nova Iguaçu quebrou essa final, né? Flamengo ganhando 2 aí nos últimos 5 anos, Fluminense ganhando 2. Agora eles devem se enfrentar novamente se tudo acontecer dentro da normalidade. O Fluminense meteu 4-0 num voltaço no jogo de ida, para mim tá classificado já. Resta saber o Flamengo agora. Eu acho que o Flamengo tá 1,5 pé.
calma, ainda tem o jogo da volta, no futebol tudo pode acontecer, mas o Flamengo é o grande favorito para passar para a final. Vamos agora para os dois assuntos mais importantes do vídeo. Gonzalo Plata bateu uma meta contratual no jogo contra o Vasco e o Flamengo vai investir 3,9 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais, para comprar mais 50% do atacante. Vamos lá, eu já falei isso aqui recentemente, que o Gonzalo Plata estava próximo de bater essa meta e no jogo contra o Vasco ele bateu a meta. Vamos recapitular, contextualizar toda a negociação. Em agosto de 2024, o Flamengo comprou 50% de Gonzalo Plata junto ao SAD do Catar por 4,1 milhões de dólares. Os clubes, na ocasião, combinaram o seguinte: se o atacante disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato, e essa meta foi batida contra o Vasco, o Fla teria que comprar mais 50% do atleta por 3,9 milhões de dólares, com pagamento em 3 parcelas, a primeira à vista, a segunda em 12 meses e a terceira em 24 meses. Com isso, totalizando 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Além disso, tem uma cláusula, perdão, pessoal, além disso, tem uma cláusula no contrato que dá ao Flamengo a opção de pagar 1,3 milhão de dólares para o Al Saad e fazer com que o time do Catar não tenha direito a mais-valia em uma futura venda do Gonzalo Plata. Ou seja, vamos resumir para você, o Fla vai gastar ao todo aí 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, acabando de pagar em 2027 por 100% de um jogador atualmente considerado titular pelo técnico Felipe Luiz, da seleção equatoriana e apenas 24 anos com o poder de revenda. Eu sempre critiquei aqui algumas situações envolvendo a antiga gestão, nesse caso nós temos que elogiar, porque na minha concepção foi uma boa negociação. Se a gente for parar e analisar como o mercado de transferência está inflacionado, você pagar 50 milhões de reais pelo Gonzalo Plata, que tem se destacado com a camisa do Flamengo e que já fez até gol importante na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não acho nenhum absurdo. Por 100% dele, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai vender esse jogador por um valor bem maior do que esse aí. Eu não tenho dúvidas. E vocês, o que vocês acharam dessa situação? E por falar em situação, vamos lá. Ontem, na Zona Mista, no sábado, na Zona Mista, após a vitória sobre o Vasco, o José Boto falou sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, que não foi para o Santos, porque o Flamengo exigiu uma garantia financeira do Santos, o Santos não entregou essa garantia financeira e a negociação não foi concretizada, porque o Santos ia pagar um valor ao Internacional para contratar Thiago Maia e também ia assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. O Flamengo toparia fazer desde que o Santos apresentasse uma garantia financeira. Por quê? Porque o Flamengo não via vantagem em trocar apenas de credor. O que o Flamengo ia ganhar com isso? Nada. O Flamengo tinha que ter uma garantia que o Santos ia pagar. E o Santos não apresentou. E aí o José Boto falou o seguinte: o presidente BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não deu as garantias. Ponto. E aí depois, no mesmo dia, na mesma noite, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, falou o seguinte: o Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias e disse ao Santos: e pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. É o que eu estou sentindo. Fecha aspas aí. Vamos lá, vocês querem terceirizar o problema? É isso mesmo? O Internacional deve ao Flamengo, o Santos deve a muita gente, ao Cuiabá. E qual é a garantia que o Flamengo iria ter que o Santos ia pagar o Flamengo? O Flamengo, ou seja, o bobão da história: ah, tá bom, Inter, você me deve, agora eu vou aceitar o Santos me dever. Não é assim, não. E sabe por que o Inter quer fazer, que eu descobri? Porque o Inter ia receber o valor à vista do Santos. Então, para o Inter seria maravilhoso. Ia se livrar de uma dívida com o Flamengo e ainda ia receber um valor à vista do Santos. E o Flamengo nada ia ganhar com essa história? Ah, mas o Inter já deve ao Flamengo, o Flamengo vai ganhar nada mantendo... Não, o Flamengo não tem que negociar nada sem garantias bancárias. Está certo, está certo. O Fabrício Bruno foi vendido à vista porque o Cruzeiro não tinha como dar garantias bancárias também. Só que o Cruzeiro é uma SAF,
tem um cara que é milionário no poder dessa SAF. Ele simplesmente foi, fez uma ligação, tá bom, pago à vista. Para ele não mudou nada. Já o Santos não tem como dar a garantia, sabem por quê? Porque a Globo não quis ser fiadora. Porque a garantia que o Flamengo exigiu foi a Globo, o pagamento de direito de transmissão. E por que a Globo não quis ser? Você sabe a resposta, eu também sei. A gente sabe. Então o Flamengo está certíssimo. E não veio com esse papinho que é culpa do Flamengo, que o Flamengo está sendo muito rígido. Não. O Flamengo só quer a garantia de que vai receber. Ponto e acabou. Está certinho. Não pode dar mole para esses clubes que têm uma má fama no mercado, porque é isso que tem o Internacional no momento e é isso que tem o Santos no momento. Vamos para as informações do Flamengo. Ontem acabou passando batido por conta do Flamengo e Vasco e Flamengo, mas teve vitória do Flamengo também na Libertadores Sub-20. O Flamengo amassou o Olímpia do Paraguai por 6-1, com gols de Daniel Salles, Felipe Tereza, Chola 2 vezes, Guilherme e Ryan Lucas. Todos esses jogadores aí você já conhece, já passaram pelo elenco profissional, já fizeram suas estreias pelo elenco profissional e são jogadores que o Felipe Luiz gosta bastante. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é na terça-feira, dia 4, 7 horas da noite, contra o Danúbio do Paraguai, tá? E vamos falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo, falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, do Machado ali, num chute de fora da área. Não entregou um show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte, não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho. Muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica ao Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo.
É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele, só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim, foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, que vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. O Pulgar renovando e o Jorginho, Vene, já que teoricamente é para a mesma posição. Flamengo e Jorginho tem uma reunião na quarta-feira, tá? E o Flamengo vai tentar, na figura de José Boto, vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato em breve. Por que o jogador ainda não assinou? Por respeito ao Arsenal, ele entende que assinando esse pré-contrato, entre aspas, poderia estar desrespeitando a história que ele tem no clube inglês, mas o Flamengo, óbvio, só vai comemorar depois que o Jorginho assinar um pré-contrato. A palavra foi dada, o aperto de mão foi dado, mas a gente sabe que no futebol só vale quando tem a canetada. E é isso que o Flamengo está tentando fazer. Contrato de 3 anos, a base salarial já foi ajustada, e o Flamengo nessa reunião de quarta-feira vai tentar fazer com que o jogador assine esse pré-contrato e de fato seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos, ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro, a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base, tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve à frente da base do Flamengo, a base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que, teoricamente, estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. E aí, torcedor, gostou do vídeo? Ordos arriscados no mercado interno. A postura de Boto e da diretoria demonstra que o Mengão não está para brincadeira quando se trata de proteger suas finanças. Thiago Maia ainda pode se transferir, mas Fla segue irredutível. Atualmente no Internacional, Thiago Maia continua sendo uma peça disputada no mercado. O Santos se comprometeu não apenas a pagar uma compensação ao Inter, mas também a assumir a dívida pendente com o Flamengo. No entanto, sem apresentar garantias bancárias sólidas, o Peixe viu a transação ser vetada pelo rubro-negro.
Com o fechamento da janela de transferências, a negociação ficou travada, mas ainda há uma brecha para o futuro. Como o volante já disputou o Campeonato Gaúcho, ele pode ser negociado na janela de exceção, que acontece entre os dias 10 de março e 11 de abril, permitindo transferências apenas entre jogadores que atuaram nos estaduais. Se o Santos realmente quiser contar com Thiago Maia, terá que colocar dinheiro na mesa ou apresentar uma proposta que realmente atenda às exigências do Flamengo. No ninho do urubu, a ordem é clara: chega de enrolação e promessas vazias. O Mengão agora faz negócio nos seus próprios termos.